Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te louvamos e agradecemos por esta manhã, Senhor, na tua casa, onde pudemos estar diante da tua palavra. Sabemos que neste mundo há muitas vozes, Senhor, mas a tua voz é a verdade absoluta, Senhor. A voz que nos fortalece, que nos guia no teu caminho, ó Pai, que fortalece a nossa fé. No nome de Jesus, Senhor, nos ajuda a compreender um pouco mais da tua palavra e extrair destes textos o verdadeiro ensinamento, Senhor, que o Senhor tem para nós. Nos ajuda, Pai, nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o livro de Lucas é um livro muito especial, assim como o de Atos também. Eu posso dizer que é um manual para o cristão. Lucas, ele começa falando a respeito de João Batista. Ele dá detalhes precisos de como que aconteceu, né? O nascimento de João Batista, desde Zacarias, que era então pai de João Batista, sacerdote. E ele vem narrando desde o sacerdócio de Zacarias, depois a concepção de Isabel, prima de Maria. E após esse turno de sacerdócio de Zacarias, a concepção, né, de Isabel, e aí ela gestante então de João Batista. E depois ele narra um encontro de Maria com Isabel, Maria já grávida também do Senhor Jesus, né, nos dando indicações, né, até da diferença de idade entre João e Jesus. E o livro de Lucas, ele vem narrando, após o nascimento de Jesus, é o único livro que nos dá detalhes da infância de Jesus, características já do Jesus menino, o que é algo diferente, né, dos demais evangelhos narrados. E seguindo, nós vemos também a genealogia de Jesus, diferente dos demais livros, onde mostra na cultura judaica a genealogia vindo do mais velho para o mais novo. Em Lucas, começa a genealogia de Jesus a partir do próprio Senhor. E aí subindo, José, até chegar em Adão, filho de Deus. O livro de Lucas também ele apresenta alguns textos exclusivos dele, como por exemplo a parábola do filho pródigo. É um texto muito pregado nas igrejas e que tem um ensinamento excelente, contido no livro de Lucas. E quando a gente passa para o livro de Atos, nós temos, né, a ascensão do Senhor Jesus, a ordem dele para que os apóstolos não se ausentassem de Jerusalém, até que do alto venha a promessa do Espírito Santo. E aí narra ali o Pentecostes, a descida do Espírito Santo, a formação da igreja primitiva, a instituição do 12º apóstolo no lugar de Judas, Matias, a instituição dos diáconos, o martírio de Estevão, a conversão de Paulo e todo o início do ministério de Paulo. Ou seja, 2 livros, né, muito importantes e que trazem para nós todo o ensinamento que é fundamental para a nossa conversão, fundamental para o nosso entendimento como cristãos. Mas qual é o elo de ligação entre esses 2 textos que a gente falou agora?
essas duas introduções. Tudo leva a crer, né, de acordo com os historiadores, que tanto Lucas quanto Atos foram escritos pela mesma pessoa, Lucas. Ambos os livros foram direcionados a uma única pessoa, Teófilo. Nós lemos aqui nas introduções. E afinal, quem que foi Lucas? De acordo com alguns historiadores, Lucas ele não é nenhum dos apóstolos, pois ele não viu o Senhor Jesus. A conversão dele vem depois que o Senhor Jesus subiu aos céus. Lucas também ele não é judeu. Lucas ele é um gentil, como nós somos. Certamente provavelmente, esses livros foram escritos 30 anos depois que o Senhor Jesus subiu aos céus. E Paulo, em Colossenses 4,14, dá uma indicação de quem foi Lucas. Ele diz assim: saudá-vos, Lucas, médico amado. Então, há uma ideia de que Lucas era médico. E aí, irmãos, começa o contexto interessante dessas duas introduções. Nós somos abençoados pela palavra, pelo conteúdo inspirado por Deus, pelas lições contidas em cada livro. Mas nós somos abençoados também pelo contexto pelo qual esses textos foram escritos. Com que propósito esses livros foram escritos. E nós vemos aqui Lucas dedicando tempo, dedicando trabalho para abençoar uma única pessoa, Teófilo. Lucas sendo médico, vamos ler novamente. Com base nisso que eu estou falando, a gente lê Lucas 1 novamente. Ou seja, havia uma preocupação de Lucas com a conversão de Teófilo. Naquele tempo, certamente haviam muitas vozes. O movimento causado por Jesus, né, o nosso Senhor, era muito forte. Mas havia o caminho correto a ser seguido. Havia a palavra pura e verdadeira. E Lucas, então, preocupado, né, com a conversão firme, convicta de Teófilo, ele dedica tempo para reescrever, né, e relatar os fatos que de fato aconteceram. E vamos ler novamente, com calma agora. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós realizaram. Então o que ele está dizendo? Diante dos fatos, haviam muitas pessoas, muita gente dizendo de forma coordenada o que havia acontecido. E aí ele continua: conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Então haviam os apóstolos pregando a palavra, Pedro, né, um grande apóstolo que estava trabalhando ali entre os judeus, né, e Paulo entre os gentios. E aí ele continua: igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Sendo Lucas médico, qual que é o dia a dia de um médico quando ele recebe um paciente? Ele investiga. E como é que ele investiga uma doença, um mal-estar? Através de perguntas, através de investigação, de exames. Porque se ele fizer um diagnóstico errado, certamente ele está colocando em risco a vida de uma pessoa. Então, um diagnóstico perfeito, uma investigação bem feita, salva uma vida. Vocês concordam? Muitas vezes, quem já sentiu dor no peito, né? E aí falou: putz, será que eu estou infartando? Né? Eu já tive que ir ao médico, né, em virtude de dor no peito, e aí ele, fazendo os exames e tudo mais, ele falou: viu, o que você comeu, tudo mais, né? E aí quando eu fui ver, era gases, né? Toma um Luftal e sara.
Ou seja, você chega lá querendo fazer um eletrocardiograma e você sai lá com um Luftal e está curado, né? Mas e se fosse ao contrário? Né? Então, Lucas, ele teve vamos dizer assim, ele teve ele foi genuíno, né, na sua investigação. Diz que ele investigou na origem para ter plena certeza daquilo em que ele iria dizer para Teófilo. E depois de acurada investigação, de repente ele pode ter conversado com a sogra de Pedro. Como é que foi que a senhora está tão bem, né? Ou conversou com o próprio Pedro, porque ele narra no livro de Lucas, né, a cura da sogra de Pedro. Mas a senhora está tão bem? Ou Pedro, como é que a sogra está? Está perfeita. O Senhor Jesus tocou nela e ela foi curada. Estou devagando, meus irmãos, tá? Mas a verdade é que depois de toda essa investigação, ele chega a uma conclusão. E qual conclusão que é essa? É essa que está narrada nos livros. Essa é a verdade que ele encontrou após a acurada investigação. Então, ou seja, Lucas passa então a ter plena certeza dos fatos que ocorreram. Não mais de ouvir falar, mas agora de saber de fato, juntando todas as peças do quebra-cabeça, de que aquilo é verdade. E assim ele pode, então, redigir esses 2 livros e encaminhar ele a Teófilo. Meus irmãos, Lucas ele foi um grande companheiro de Paulo, né, em suas missões. Paulo destaca Lucas como um obreiro fiel. E eu gostaria de tirar 2 lições práticas disso que nós ouvimos agora, desse contexto de Lucas a Teófilo. A primeira aplicação prática é que, de fato, a verdade salva vidas. A verdade salva vidas. Lucas demonstra que seu trabalho foi descobrir o que de fato era a verdade. E os livros de Lucas e Atos demonstram qual é a verdade encontrada. Essa verdade é como o diagnóstico de um médico que pode, desta forma, receitar medicação ou tratamento adequado ao paciente, restaurando a sua saúde e sarando-o da enfermidade. A verdade é libertadora quando nos deparamos com a verdade absoluta. Quem aqui, num culto, já, o pastor pregando a respeito de um texto que você já leu e releu diversas vezes, mas de repente o pastor ele fala de uma forma ou uma chave que você nunca tinha percebido, uma verdade, que impacta a gente. Recentemente a gente foi surpreendido com isso. O pastor pregando a respeito da ceia, falando da gente examinar a nós mesmos, para não tomar a ceia indignamente. Quantas vezes eu fiquei refletindo, mas eu sou indigno. Como é que eu posso tomar a ceia de forma convicta? E aí o pastor lhe fala, discernir o corpo, está no texto. A gente discernir como é que nós estamos nos relacionando com os nossos irmãos. Se de fato a gente está preocupado, está amando os nossos irmãos. Ou seja, uma verdade absoluta que impacta a gente. E no livro de Jonas, a gente recebeu uma série de ministrações de Jonas. E eu, na minha cabeça, sempre achei que o grande peixe era uma forma de Deus punir Jonas. E, na verdade, não. O grande peixe é a salvação que Deus mandou a Jonas. Meu Deus, quando a gente ouve isso, eu falo... a gente fica... É a verdade batendo em nós. E mais anteriormente, eu vi uma outra ministração de um texto que sempre me confundiu bastante, que era de Tiago, aparentemente contradizendo Paulo, porque nós sabemos que a salvação vem pela fé, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E Tiago ele fala
das obras, né? Mostra-me, né, a tua fé e eu mostrarei as minhas obras. E aí a gente fica, mas será que a fé é pelas obras? Né? A salvação é pelas obras? Ou a salvação é pela fé? E quando na verdade eles não estão se contradizendo, eles estão se complementando. Uma vez que a gente tem fé, as nossas obras demonstram a nossa fé. Então são verdades que vão chegando até nós, atingindo nós e fortalecendo a nossa conversão. Então a verdade absoluta de Deus, ela é um grande alicerce. E essa é a primeira aplicação prática. E aí eu gostaria de dizer, né, um versículo que diz a respeito disso. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a segunda aplicação prática, e já se encaminhando para o final, meus irmãos, diz respeito a discipulado. Discipulado requer trabalho, requer dedicação. E quando a gente pensa em discipulado, muitas vezes pode ser que a gente pense em grandes multidões, de que a gente tem que pregar para muitas pessoas. Mas Lucas ele nos dá uma lição de que muitas vezes uma única pessoa, sendo abençoada através do nosso trabalho, é suficiente. Se a gente tiver, através das nossas vidas, uma boa conduta, um exemplo condizente com o que diz a palavra, certamente uma pessoa ou outra pode ser que se aproxime de nós por conta disso. E aí, eu gostaria de dizer assim: discipulado requer trabalho. Lucas demonstra que qualidade é diferente de meramente quantidade. Muitas vezes, quando pensamos em evangelização, pode ser que nos venha em mente grandes multidões. Mas Lucas investiu grande esforço a uma única pessoa, Teófilo. Certamente Lucas, além do tempo dedicado para a escrita, também fez longa dedicação de jornada na investigação para que tivesse um diagnóstico preciso para Teófilo. E Teófilo tivesse assim então plena convicção e bom direcionamento ao cristianismo puro e verdadeiro. Isso nos faz refletir que não necessariamente precisamos pregar a muitas pessoas, mas devemos investir tempo, dedicação àquele que nos dá a abertura. Nosso testemunho de vida é fundamental. Devemos ser coerentes com aquilo que temos aprendido. O Senhor Jesus nos diz que o verdadeiro discípulo é aquele que ouve as suas palavras e as pratica. Isso está escrito em Mateus 7:24, onde diz: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Amém, meus irmãos?